Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Já acabamos de gravar um Apocast agora aqui atrás, já em algumas horas de conversa. Seja muito bem-vindo, Rafael Dantas, sócio e diretor comercial da Asia Shipping, a maior empresa de logística internacional da América Latina. Gente. Com uma trajetória que vai de office boy. Eu achei interessante isso, porque é a mesma trajetória do Alexandre da Condor. Ele também iniciou como office boy lá dentro, hoje está na presidência da empresa. Uma posição de liderança, uma posição de liderança entre as 30 maiores empresas de logística do mundo. Sob sua liderança, a Asia Shipping quebrou recordes, atingindo em 2024 uma movimentação global de mais de 400 mil TUs, que seriam containers, de 20 pés. Acredito que é uma unidade de medida, né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É meu primeiro podcast, então vai sair bem. Vou ficar um pouco nervoso, talvez. Mas é isso, a minha trajetória começou lá atrás, comecei de office boy no sindicato dos despachantes aduaneiros lá do Paraná, tinha uma salinha no aeroporto, não tinha muitas pretensões de trabalhar com comércio exterior, nem sabia o que era. E quando eu vi o tamanho da área, o potencial, né? Eu trabalhava no aeroporto, passava muita importação lá, a gente se sentia importante, falava com o fiscal e fui abraçando cada oportunidade, aprendendo um pouquinho de cada departamento, né? Do comércio exterior. Então eu vivi muitas áreas, tanto na parte operacional como na parte comercial, e hoje eu posso dizer que eu tenho um bom conhecimento da área, né? Porque eu vivi bastante departamento. Ralou o joelho ali, né? Isso é importante, né? Sim, perfeito. É fundamental. Depois, como que foi essa trajetória? Tu iniciou como office boy? Se tiver como contar um pouquinho mais, eu achei interessante a história que tu contou ali fora. Legal. Então, comecei... como eu te falei, sem pretensão nenhuma, comecei, a minha primeira carteira de trabalho está como contínuo, né? Contínuo office boy, hoje em dia motoboy, né? Uhum. Mas eu ficava dentro do escritório, eu ia fazer serviço do banco, mas tudo lá dentro do aeroporto. E nisso eu acabei talvez construindo um network lá atrás, porque como eu atendia vários despachantes, eu acabei conhecendo todo mundo ali. E sempre o pessoal gostava da forma que eu atendia, eu comecei a falar com aí me surgiu uma proposta para trabalhar de ajudante de despachante aduaneiro, ainda lá atrás. E aí eu fui vendo como era o aeroporto, no caso, era a ponta, né? Então lá a gente atendia inúmeras empresas do segmento de comércio exterior, né? Sejam ela companhia aérea, agente de carga, despachante. Então a gente tinha bastante noção do tamanho das empresas. Eu fui vendo as oportunidades, fui abraçando, fui mirando alguns alvos, né? Eu tinha pretensões pequenas, mas palpáveis. E fui crescendo. Era o que tu conseguia ver, né? O que eu conseguia ver. Eu achei legal que tu comentou, tu queria qual que era o sonho mesmo. Não, na época o meu objetivo era ter um sobrado triplex e uma Saveiro na garagem, né? Então eu pensava nisso, não tinha assim falar, nossa, eu vou ser presidente, nem imaginava, achava que talvez, sei lá, não pudesse nem chegar lá, porque era um mundo muito distante para mim, né? Então fui ralando ali o joelho, fui com a barriga no balcão, né, literalmente, e crescendo o departamento. Então, na época eu trabalhei em pequenas empresas, cheguei a trabalhar numa multinacional aqui de logística, que ela acabou sendo vendida depois para a DHL. E era uma multinacional, tipo uma empresa, ela tinha uma filial aqui no Brasil que era quase esquecida, assim, né? E nisso eu fui falando assim, poxa, eu queria trabalhar com o dono de uma empresa. E aí me surgiu uma oportunidade na época. Um dia eu estava em casa, um pouco entediado, que eu já era autônomo no aeroporto.
depois de algumas situações que aconteceram com a empresa, eu peguei a lista telefônica, páginas amarelas, eu tinha um computador antigo da Compaq, fiz um currículo e passei para algumas empresas que eu conhecia, liguei na empresa, peguei o telefone, passei uns 5 currículos, cara, era uma área tão específica que eu passei tipo um dia antes, no outro dia me ligaram já para marcar 2 entrevistas, uma de manhã, outra de tarde. A de manhã eu marquei para de tarde, a de tarde eu marquei para de manhã. E eu fui trabalhar numa empresa pequena, que é assim que eu comecei aí a entrar mais nessa área operacional, nessa área comercial, né? Legal. E a pergunta que não quer calar, comprou a Saveiro? Não, eu graças a Deus eu superei meus objetivos, né? Eu acho que é bom a gente poder evoluir, né? Tinha essa vontade lá atrás, mas eu superei assim, poxa, em muito, né? Hoje... Eu tô brincando, mas que engraçado que não se distancia muito do que eu queria, porque eu queria só que era a estrada, né? Que eu achava bonita, a estrada, aquele paralama maior, assim, cross, né? Eu era o agroboy, né? Eu falei, não, vou pro campo agora com a minha estrada, com os paralamas. Então, acho legal. Mas fugi do triplex, cara. Tá louco. Agora, ainda mais com uma filha pequena, nosso sonho é uma casa plana. Não queremos 2 andares, não queremos escada, não queremos nada de triplex. Pra ficar em paz com a filha. Pra ficar em paz com a filha. Tá com 1 ano e 4 meses. Imagina, tu tendo... Eu tenho 2, uma de 5 e um de 7. É puxado. E entrando nessa questão eu achei interessante porque a representatividade do volume, né, que vocês, no total de importação e exportação que vocês fizeram em 2024, o que tu vê que foi importante para conseguir chegar nesses resultados assim que vocês chegaram? Porque é um momento ali que eu vi, eu dei uma pesquisada sobre a empresa de 40%, né, no resultado da empresa. Isso é um valor bem expressivo, né? A gente sempre, eu estava te explicando aqui, o comércio exterior é uma área que a gente tem muitos dados, né? Então, você consegue ver se o mercado está caindo, se os concorrentes estão crescendo, se está fazendo um trabalho bom ou ruim, porque você vê os teus resultados na estatística ali. A gente usa bastante estatística. E, surpreendentemente, 2024 foi um ano excelente para o comércio exterior brasileiro. Sim. Brasil, ainda os números não fecharam, mas na importação, né, o Brasil deve ter crescido uns 25% e nós crescemos quase 40%, né? E esse número é tão expressivo que eu sou um cara que sempre analiso dado dos nossos concorrentes, as multinacionais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Então, a gente acompanha um pouco a performance dos nossos concorrentes no mercado americano, trazendo para a América Latina, que é aquela realidade que eu te falei que representa 1,4% da movimentação do mundo, né? Mas hoje, esse número é tão exponencial que se a gente estivesse atuando no mercado americano, a gente seria o segundo maior competidor do mercado americano, que é um mercado, posso te falar, talvez 6, 7 vezes maior que o mercado brasileiro, em termos de container, né? Sim. Então, é um mercado muito maior que o brasileiro, né? Então, e a gente tem um market share expressivo no mercado brasileiro. Eu até falei, vou fazer uma curiosidade. Se a gente enfileirasse o nosso volume, daria mais ou menos uma fila de container de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, né? Uau! Só para você ter uma base em dimensão, assim. Sim. Então, de como é um volume expressivo do que a gente conseguiu carregar. Muito bom. E isso foi o que a gente conseguiu aí em 24. Tu vai falando, eu vou anotando algumas coisas e encare essa conversa com alguém que não tem conhecimento sobre o comércio exterior. Não, difícil terem. O comércio exterior é uma área complexa. Eu acho interessante que existe uma diferença muito grande em volume de importação entre Estados Unidos e China. É bem desproporcional. E China disparado na frente como principal, isso
alguns podem olhar como um cenário de risco, outros como um cenário de vantagem competitiva, de vantagem, de oportunidade para os Estados Unidos crescer. Mas esse volume alto de 47%, 45%, não sei o dado certo, não é influenciado por grandes empresas e montadoras que ocupam boa parte desse percentual. Por exemplo, 20% é BID que consome isso daqui. Então, eu não sei se tem alguma correlação nisso daí ou não. Na verdade, quando você vai para o mercado chinês, assim, cara, a China é uma loucura. Eu gosto muito da China. Sim. Que se diga de passagem já. E da comida também. Cara, todo mundo fala sempre da comida, né? Mas a China é muito internacional. Sim. Eu vou te dar um exemplo de um restaurante que eu fui na China, só por curiosidade, né? Aí cheguei lá, um restaurante super refinado, chique, e tava com os nossos chineses lá, daí o cara falou assim, pediu uma ostra, e daí ele falou assim, essa ostra é francesa. Eu falei, cara, ostra, nós aqui de Santa Catarina, Barra Velha tira a ostra. O cara tira, né? Ele falou, ostra francesa. Eu falei, o cara importa ostra da França, né? Porque o paladar do chinês internacional, o cara entende bastante de comida fresca, eles têm um paladar muito diferenciado nosso, porque eles comem muito seafood, né, cara? E os caras têm esse tipo de gourmetização lá no restaurante, cara. Imagina a ostra francesa, porque o gosto é diferente, né? Então, o que eu tava querendo te dizer com isso? Que quando a gente vai na China, a gente, cara, restaurante, eu que sou gordinho ainda, né? Restaurante é uma Disneylândia, né, cara? Sim. Porque você, pelo menos antes da pandemia, os melhores chefes do mundo estavam na China. Então, assim, óbvio, né? O cara vai lá pro interior da China e é cultural. O chinês vai te levar para comer aquelas comidas dele. Sim. O porquinho de luz que vem piscando, assim. Sim. Então, é comum. Mas tem muita coisa boa, cara, de comida, assim. Legal. E tu estava comentando, existe essa representatividade ali que a gente estava falando do percentual de grandes montadoras para conseguir atingir esses números, que são números, 10% dos Estados Unidos e 40%, 47% China. São números muito diferentes, né? Hoje eu diria, talvez o mercado americano deve representar uns 15% do volume global, a China em torno de 30%, 35%. É que você pega toda a Ásia, aí tem um pouco mais. Mas, cara, veja só, se você olhar aqui ao nosso redor, tudo que está aqui, ou a grande maioria vem da China, eu vou te falar. Máquina, equipamento, LED, todos os componentes da televisão que são montadas em Manaus, se a TV, essa aqui é TCL, é montada em Manaus. Vaso. Então, assim, cara, a China já tomou conta de todo o supply, né? Tem muita coisa que é produzida lá. E não é só automotivo. O automotivo, a gente está vendo agora essa transição acontecendo, né? Se fala muito da BYD, né? Mas se você for pegar muitas montadoras ainda trazem os seus veículos em navios ro-ro, então nem vem no container, né? Agora está se estudando e algumas já usam, a gente atende alguns clientes que trazem os carros em container, né? Também, ou desmontado para fazer a montagem no Brasil, que é o que todos fazem, né? A Ford fazia assim, GM, e obviamente os chineses estão fazendo. Então, assim, essa questão da automotivo ainda, ele vai crescer muito mais do que a gente está vendo nesse momento. Mas a China fornece tudo, até aquela cadeira é chinesa. Então, assim, é curioso. Você vai pegar até componente de móvel. Vou conversar com o meu fornecedor, porque ele falou que não era. Cara, é porque não é, mas daí ele monta. Sim, perfeito. Ele comentou que tem. Né? Você vai pegar o sapato italiano hoje, você vai lá, made in Italy, você fala, cara, sapatão italiano. E a percepção mudou muito ao longo do tempo, né? Porque antigamente a gente ganhava um brinquedo, um carrinho made in China? Não. Porcaria. Não rola, né? Só para você ter uma base disso, a gente trabalhava com os importadores e eles pediam para, na época,
não colocar o Made in China na caixa, porque quando você importa, existe uma legislação que você é obrigado a mostrar a origem, né, da caixa. Então, você sempre vai olhar lá o teu produto, vai ter lá o Made in por causa dessa legislação. E o pessoal colocava RPC, República Popular Chinesa, para não falar que era chinês, para não dar essa descredibilidade, né, de produto, o que quem conhece realmente de China sabe que é uma besteira, porque a China não está moderna agora, ela tá fazendo barulho agora por causa do automotivo, mas a indústria do supply foi criada, tudo isso que a gente vê no mundo foram 24 anos para criar. Perfeito. Eu tô até tentando procurar aqui da onde que surgiu a visão negativa do Made in China. E ele aqui comenta que a partir da combinação de 2 fatores históricos e econômicos modelar essa percepção, associação baixa e estratégias de mercado. Acredito que os Estados Unidos teve muita influência nessa visão negativa, né? Aqui eu acho que para nós do Brasil, falando o nosso linguajar aqui, era o paraguaizão, né? Era o paraguaizão. É do Paraguai isso aí, mas era China, né? Mas era China, perfeito. E vocês, eu li algumas coisas que eu achei interessante, porque vocês cresceram, uma empresa já com, tu comentou... 29 anos. Então, vocês passaram por algumas coisas, né? Passamos. Então, eu acho que um dos principais obstáculos foi a pandemia, imagino eu. E com a pandemia se agravou várias oportunidades. Eu acho que só daqui da pandemia a gente pode conversar sobre várias coisas. Sim. Crise de containers, a questão da logística represada. Isso. Depois, quando abre, todo mundo quer, aí tu perde venda porque tu não consegue ter essa logística eficiente. Como que foi esse momento específico para vocês? Foi um momento de crescimento? Quais os desafios? Porque eu acredito que sim, é um momento de muita oportunidade, porque quando abriu as porteiras, estava todo mundo desesperado por, principalmente, commodities ali, por bens de consumo, né? E como que foi esse momento aí para vocês? Na verdade, o primeiro impacto da pandemia foi assustador, né? Sim. Porque hoje a gente tem uma visibilidade de 4, 5 meses antecipado de faturamento. Sim. Porque ele acontece lá fora para chegar aqui e faturar crédito, né? Perfeito. E a gente falou, todo mundo botou o pé no freio, falou, cara, chegou o apocalipse, né? A gente já pensou que era o apocalipse, aí até os sócios nos reunimos e tomamos uma decisão equivocada, falando de erros, sim. de reduzir custo já, que a gente falou, cara, vai dar merda, né? Sim. O que vai acontecer? O mundo vai parar de importar, as pessoas vão estar dentro de casa, o consumo vai acabar, e eu acho que todo mundo naquele momento achou isso. E a gente acabou até reduzindo o nosso quadro de funcionários erroneamente. E a gente sabe que errou. E, cara, depois o mercado, assim, bombou. E foi interessante que o nosso mercado, falando o shipping, porque quando você vai falar da logística internacional, é uma rede verticalizada, né? Então você tem, imagine, né? Desde a coleta da fábrica no fornecedor, de forma rodoviária, até todo o trâmite burocrático do país de origem, você colocar a carga dentro do navio, chegar no Brasil, trâmite burocrático, coloca dentro do caminhão e leva ou para o CD do cliente ou dando continuidade com a logística de armazém, né? Que você pode fazer. A logística cross-dock, tu entra. Então, falando do shipping exclusivamente, a indústria, cara, essa indústria de armadores, eles apanharam muito nos últimos 10 anos. Então, assim, a década passada para o shipping foi uma década perdida, com margens, armador perdendo dinheiro, foi muito complicado, né? Nós, os agentes que não têm ativos, no nosso caso, a gente conseguia sobreviver um pouquinho melhor, né? Porque prestava serviço, tecnologia, dificuldade do Brasil, que eu estava explicando. Sim.
Mas os armadores apanharam bastante. E aí aconteceu isso, aí o armador falou, pronto, né? Agora 10 anos perdido, Sim. Agora estamos ferrados com esse negócio. E eles estavam se preparando já com algumas alternativas, vinham colocando algumas estratégias em práticas de blank sailing, que é você reduzir a capacidade do serviço, porque é um mercado que ele funciona muito com oferta e demanda, né? Então, se você tem uma capacidade de sobra, tipo companhia aérea, pô, se o avião tá vazio, os caras vão baixar preço. Se o navio tá vazio também, né? E aí falou, cara, agora os navios vão ficar vazios, né? Com certeza. Sim. E aí, cara, aconteceu o oposto. O frete disparou, né? A gente teve aí frete batendo a $10.000. Na década passada, o frete bateu $50. Imagina $50. Valia mais a pena você comprar um container, botar a tua família dentro e ir, né? Sim, sim, perfeito. Do que você viajar de econômica, porque o preço bateu isso, assim. Sim. E os armadores perderam muito dinheiro. Tu consegue explicar a função do armador? O armador são as empresas que têm os navios, né, os ativos, e são donos dos containers. Entendi. Então, isso é o armador, né? MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, tem alguns. E também, por conta da década passada, dessas dificuldades financeiras, foi um mercado que foi se concentrando naturalmente. Porque as empresas quebravam, né? E os armadores foram, algumas empresas foram aumentando o seu tamanho, né? Porque alguma coisa eles estavam acertando a mais. Mas aí veio essa questão de pandemia, frete saiu lá da casa de 700, chegou a $10.000, Manaus $20.000, né? Imagina $20.000. Impactou, obviamente, o mundo inteiro, mas naquele momento, assim, não teve uma maldade, pelo contrário, você tinha uma demanda muito maior do que os armadores conseguiam ofertar, né? Que ela teve um boom, né? E nisso a indústria virou, né? Virou para positivo. Sim. Os armadores começaram a ganhar dinheiro. Eu até levei um pouco, eu tive má sorte, porque antes da minha década era uma indústria glamurosa, assim, pô, tinha festa em navio, não sei o quê. Sim. Pô, eu peguei, cara, acabou isso. Eu peguei a década mais filha da mãe, assim, do mercado, assim, mesmo você sendo um bom cliente de alguns armadores, não tinha mais tanto evento, porque os caras... E aí entrou a pandemia. As empresas, eu acho que o mercado de supply viu o valor e a importância dos armadores, porque assim, o que seria de um cara que fabrica televisão ou de um cara que monta um avião ou um carro, se ele não pode trazer a mercadoria dele de um outro país, né? Sim. Então ele falou, pô, se eu não tenho esse fornecedor que são os armadores, vai ser mais difícil a minha vida. E óbvio, por essa questão dessa demanda maluca que teve ali por conta da pandemia, os fretes subiram. A gente teve muita quebra logística, muito problema, né? E a indústria, cara, ficou mais visada. Sim. A gente era, vamos colocar assim, fala, porra, esses caras de armador aí, bota pro escanteio lá, né, cara? Sim. Ninguém queria falar com a gente, né? Sim. Hoje em dia até as empresas dão um pouco mais importância pro planejamento de logística internacional, né? Sim. Então a gente ganhou um pouco mais de visibilidade também. E posso estar errado, mas o planejamento logístico traz muita eficiência, principalmente se tu traz em grande volume, né? Ou não? Cara, o planejamento, a conta da logística internacional, ela aumentou dentro das empresas, porque o frete subiu, né? Então, você ter uma logística inteligente é fundamental. E a logística, cara, ela envolve muitas coisas. Por exemplo, fluxo de caixa. Por que fluxo de caixa? Pô, se você tem um navio que chega em 30 dias e outro que chega a 60,
você concorda comigo que teu fluxo vai ficar mais apertado, porque você já pagou a mercadoria lá da China. Sim. Ela está lá no mar boiando, né? Sim. Então, a logística, todo mundo começou a ver que ela tem vários impactos, né? Então, até do fluxo de caixa, na questão de venda, né? Ou nas indústrias, por exemplo, que é muito grave. Se existe algum atraso para a indústria, os funcionários param. Né, a linha de produção para, e sempre tem um desespero grande quando é importador que é indústria, né, por conta disso, sempre fala, vai parar a fábrica, esse é o papo que a gente mais escuta, né, diferente de um distribuidor que perde venda, né, então hoje o planejamento, você se antecipar aos fatores, ele virou um diferencial também para as empresas, e né, considerando que tem fatores que não tem como ou não sei também se não tem como prever. Por exemplo, a gente sabe que a região sul, Paranaguá, Itajaí, Rio Grande do Sul, são regiões com a parte do mar mais complicada, digamos assim. Sofre mais ciclones e tudo mais, então tem muito mais dificuldade de chegar, né? Então são fatores que é muito difícil controlar, mesmo com planejamento logístico. Ou já tem tecnologia que fala assim, não, tá vindo um vento de lá e vai chegar aqui, e se cruzar os pontos, nesse ponto X, tu vai pegar o ciclone aqui, então evita essa logística. Hoje não é inteligente dessa forma, né? Mas você tem formas de amenizar os impactos. Perfeito. Então, por exemplo, se você pega a Barra de Itajaí, vamos falar de Santa Catarina especificamente, né? Se pegar aquela barra que tem o Porto de Itajaí Navegantes ali, se tiver uma chuva mais forte, fecha. Se o navio está aguardando para atracar, muitas vezes ele pode omitir o porto, que a gente chama, que ele deixar de escalar agora, porque o navio parado é um custo enorme, né? E não só por custo. Como eu estava te explicando, aqui no Brasil, especificamente, nós estamos tendo os nossos portos, eles estão na capacidade máxima. Então o navio tem janela para atracar, ele tem horário, e se ele não cumpre, ele perde. E aí vai para o final da fila. Então quando ele, por exemplo, ele perdeu essa, ele fala, cara, a outra eu vou chegar a tempo. Por que ele perde? Porque é cronometrado, é tudo organizado. Porque ele não pode parar ali, ele tem que se manter em um pequeno movimento até chegar próximo ou dar a volta. Não, a janela é assim, ele é como se fosse um finger de uma companhia aérea. Está lá em Congonhas, o cara falou assim, ó, finger 2 está liberado 10 horas. Né? O navio tem esse cronograma, porque ele já sabe quando que ele vai chegar. Se ele chegou nesse dia, que é o dia da sua atracação, e acontece algum fator meteorológico, ele tem chances de perder essa janela, porque no dia seguinte já tem um outro. Então ele fala assim, ó, pô, eu já perdi essa janela, vou seguir reto, resolver minha vida lá no outro porto, que também eu tenho a janela, porque ele vai ter janela em todos os portos, né? E depois a gente vê como que faz. Então, ele pode ter essa escolha de onde ele vai atracar. Ele tem, mas isso aí gera um monte de transtorno logístico. E aí, assim, muitas vezes ele tem que dar a tua carga ia chegar em Itajaí. Numa situação dessa, por um fator meteorológico, lá em Santos. Ele deixou em Santos. Aí, cara, você entra no fator burocracias do Brasil, né? E nessa questão de cabotagem, que todo mundo fala, né? Nem vou entrar muito nesse mérito. Mas a carga, ela vai ter que voltar para Itajaí de alguma forma. Você não pode simplesmente resolver a tua vida lá em Santos, né? Por conta de temas da nossa legislação. E aí ele tem que conectar com outro navio. Então isso já quebra todo aquele planejamento da indústria, né? Ele atraca lá, mas ele não esvazia lá. Porque senão ele teria que achar um CD que faça logística rápida, para daí distribuir de Santos aqui para baixo, que encareceria muito a parada. Não, aí, cara, você vai entrar numa complexidade assim. Aí, por exemplo, tem alguns clientes, né, vários, né, que tem benefício fiscal. Então, não é simplesmente o cara
fazer o registro da declaração de importação em Santos. Entendi. Porque se ele faz em Santos, ele perde o benefício fiscal e ele usa Santa Catarina. E mesmo às vezes ele usa Santa Catarina e depois vai mandar a carga dele para São Paulo. Olha que loucura, né? Sim. Mas hoje é a nossa legislação, né? Essa guerra fiscal entre os estados. Então ele geralmente conecta num outro navio que daí vai atracar o Porto de Itajaí, mas isso pode demorar às vezes 7 dias, 14, 30, depende dos problemas que estão acontecendo. Legal. Então vai gerando complexo, é bem complexo e vai gerando esses impactos, né? Entendi. E essa questão eu vi que vocês batem muito em tecnologia. Eu achei interessante, eu queria perguntar se existe, porque a gente falou dos armadores, né? E esses armadores cuidam dessa logística toda, e na minha cabeça, como alguém que gosta de IA, eu fiquei pensando, não, mas é simples. Pega no celular, tira uma foto do espaço, tira uma foto dos produtos, bota a rodar ali dentro, ele mesmo vai realocar os produtos dentro do container em sua logística perfeita. Existe isso? Na verdade, pense o seguinte, o armador é um guerreiro até. Sim. Eu vou te explicar. Porque você pense que eu acabei de explicar algumas questões específicas de Brasil, certo? Sim. Aí você imagina que ele tem que entender de Brasil e tem que entender de China, ou de Índia, ou de... né? E esses detalhes operacionais. Eu vou anotar aqui que o nome do podcast vai ser O Sucesso do Armador. E aí... lá na China é uma legislação completamente diferente, né? Então ele tem que seguir a legislação de cada país. Isso nós, como os operadores, então hoje a gente trabalha com vários países e o desafio é esse, né? É você saber como funciona cada país, entender das regras, fazer a logística funcionar, entender os desafios, né? Por exemplo, você pega lá que o nosso mercado aqui de Santa Catarina, o desafio agora é logístico terrestre, que a gente está com problema aqui nas BRs, né? Aí você vai pegar o mercado chinês, que é enorme, né? Cada região tem um tipo de particularidade, né? E você entender todas essas particularidades da cadeia de suprimentos e das peculiaridades de cada localidade, né? É o que vai te ajudar mais a ter sucesso ou não. E que engraçado que como está correlacionado diretamente o desenvolvimento econômico do Brasil com a logística interna dele, né? O desenvolvimento do país com a logística interna dele. A gente pega Estados Unidos, obviamente tem todos os fatores da própria terra, né? Da própria logística, saída para mares diferentes e tudo mais, que facilita, acredito eu, a logística, né? Mas a questão, por exemplo, do rio Mississippi, que parece que é um rio que corta os Estados Unidos praticamente inteiro, e isso dali facilitou, eu não me lembro em qual década que eu li alguma coisa parecida com isso, que facilitou a logística do próprio país, evitando esses entraves que a gente tem muito aqui no Brasil. Porque no Brasil a gente depende do quê? A gente vai tem linha férrea, tem a Maria Fumaça em Santa Maria. Não, mas a gente não tem linha férrea. Tem no Paraná também. Então, como o sucesso do país... E por que tu vê que... e até desviando um pouco do que a gente ia falar, por que o Brasil não investe nisso? Será que é uma guerra de interesses? Imagino que sempre sim, como tudo no Brasil, mas pegar empresas de pneus vão perder dinheiro, por exemplo, não sei. Tá? Cara, você vai falar, por exemplo, eu falar da nossa indústria de logística, sim. Todo mundo tem apetite para investir, assim. Sim. Tem apetite, tem dinheiro, quer, mas você vai chegar em vários entraves, né? Então, o Brasil ainda... imagina para você conseguir licenças ambientais, né, cara? Tem muito coronelismo ainda aqui, né? Sim. E eu não estou falando só de uma região específica, né? Mas existe isso. E eu acho que todo mundo, quando se esbarra nesse Brasil de verdade, que aí você vai ter que falar com governo, eu acho que todo mundo se assusta, tira o pé. Assim, né? É o tamanho de estado, né? Muito engessado, muito... E aí, qual que seria um segundo passo? A gente pode ter muito mais cabotagem, que é esse transporte nacional,
né, aqui, a gente poderia fazer, pode fazer, mas, cara, tem é uma legislação tão estúpida que nós temos aí, e aí entra a questão de lobby, tem assim, muitas informações que vêm para a gente não tem claro se é lobby político referente às montadoras de caminhão, que os caras querem que continuem produzindo, mas eu não vejo que o navio ele ia acabar com a indústria do caminhão, porque para você levar a carga para o navio, você vai precisar do caminhão, entendeu? Sim, perfeito. Ia ser mais inteligente, né? É uma forma de diminuir grandes trechos, né? Grandes trechos. E, cara, você imagina uma loucura que eu vou te falar aqui. Você pense assim, falando dessas particularidades do Brasil, né? Pensa que a nossa Zona Franca está numa ilha, né, praticamente, no meio de uma floresta, né? E você pensa que lá as empresas têm isenção, importam para lá. A gente teve um problema seríssimo em 24, que foi de seca, né? A bacia amazônica, ela teve um problema seríssimo de seca. As cargas não chegavam no porto. O que o porto teve que fazer? Cara, é uma operação que nunca se viu. O cara, ele transferiu o porto de balsa para um outro lugar para poder atracar os navios para as fábricas não pararem. E quando eu falo fábricas, vamos falar de televisão, motocicleta, ar-condicionado, que se imaginar bens de consumo. Tudo, bens de consumo que tem em Manaus. Você olha lá, Zona Franca de Manaus, eu estou falando disso. Sim. Né? Agora, por exemplo, na China, eu gosto bastante de usar, porque todo mundo fala de China, né, cara? China é o óbvio. Mas vamos pegar Dubai, né, o Emirados Árabes ali. A Zona Franca fica do lado do centro, cara, né? Por que a gente vai montar uma Zona Franca com todos esses problemas que a gente tem lá no meio de Manaus? Fiscal, né? Aí, cara, aí você vai entrar um monte de situação, né? Política, aí tem questão de voto, tudo bem, então deixa Manaus lá, mas vamos montar uma outra aqui para... O Brasil é muito grande, né? Para talvez aqui perto do Sudeste, cara, pode ser em qualquer lugar, no Rio de Janeiro, para o empresário não importa. O empresário, ele vai para onde tiver vantagem, né? Ele tem que fazer a mágica acontecer, né? E ser competitivo. Sim. Mas por que tá em Manaus? Sim. É uma loucura. Então você já começa por aí de Brasil. Lá na outra ponta, né? E essa questão que tu falou, secou o rio? O rio secou. Secou. É assim, como secou não. Para mim entender, assim, como que é como se fosse o canal, acho que é Suez? Não, o Suez fica sim, no Mar Vermelho, né? Mediterrâneo. Mas ele, por exemplo, interferiu no canal do Panamá. Então, os navios, para fazer a passagem do canal de Panamá, até que o Trump agora falou que vai tomar, né? Que é besteira, mas... os navios tinham que passar com menos carga, porque o que faz parte da mesma bacia, né? Eu não entendo de geografia, assim, mas estava também em baixa, como a Manaus. Então, cara, isso acaba impactando. Aí você vê, olha que estratégia. Você imagina a gente ficar sem ar-condicionado, cara, no Brasil, assim, porque o Rio Amazonas baixou. Né? É até difícil de conectar, né? Até difícil de conectar, como assim o rio baixou, tô sem ar. Mas essas loucuras que a gente vive na logística. E aí o armador, cara, que valoriza ele sempre, o armador, eu não estou defendendo o armador, mas ele leva a culpa de tudo. Então ele leva a culpa da nossa infraestrutura, ele leva a culpa da nossa rodovia, e nós junto, né? Sim. Então o rio seca, a culpa é do armador. Não é do nosso governo que decidiu que Manaus é do armador. E os clientes... Como se houvesse outro lugar para atracar ali, né? Exato. Né? Se tivesse, ia ser uma maravilha para o armador, né? E acaba, cara, que assim, é tanta maluquice que a gente tem, assim, e o armador, ele tenta lutar e a gente fazendo essa conexão, né? Então... nós, os armadores, as companhias aéreas, né? A gente teve um problema sério em Guarulhos, estava lotado Guarulhos. Então, assim, a gente está vivendo um problema de infraestrutura no Brasil seríssimo, grave.
E é engraçado que a gente vai conversando com os clientes, então eu tenho um evento muito grande que eu faço, que a gente faz em novembro, sempre para falar que é perspectivas do cenário de Comex para o ano seguinte. Né? Então a gente, ano passado, fez para 2025, a gente pega especialista. Esse ano chamamos até o Paulo Guedes, então a gente pega cara bom, a gente traz cara do exterior, né? E esse ano a gente falou um pouco da questão da infraestrutura brasileira portuária, né? Que está na capacidade máxima. E quando você olha para o lado, você tem alguns alívios. A gente vai ter agora, o Porto Itajaí voltou a operar com a JBS, Navegantes estava tendo uma reforma no berço, e agora vai voltar a ter mais capacidade, mas isso é um alívio temporário. Se você olhar para 6 anos que não tem um projeto para 6 anos, nós não temos uma solução. Uhum. E o que isso significa na prática? Porque eu gosto de falar da prática. O que significa na prática? Que o importador e o exportador eles têm que ter claro esses riscos, tem que se preparar para mudanças de cursos rápidas. Antigamente ele falava assim, e o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, porque nós estamos no Brasil, né? E cara, tem que estar com uma empresa que ajude eles a prever algumas situações e buscar alguns meios de minimizar esses impactos. Porque os impactos vão acontecer. Então você deu um exemplo já, você na área de comércio exterior. Sim. Você falou, mas não tem esses eventos meteorológicos? Tem como evitar. Minimizar. Sim. Vamos pegar? Pode pegar. Temos um problema de infraestrutura? Temos. Mas tu tem 0 e se tu tem 50% de chance de evitar, 50% já é bom. É isso que eu acho que essa lição de casa que os empresários, importadores, exportadores brasileiros, eles têm que fazer mais e com um pouquinho de humildade. Sim. Não só querer jogar esse problema ou pro armador, ou para a empresa de logística, ou pro despachante, para a gente de carga, seja o que for do nosso ramo, né? Sim. Tu comentou que deu uma aliviada, por exemplo, nessa questão que o Porto Itajaí voltou a operar, temos navegantes e tudo mais. Se a gente tem a gente vai perder esse benefício fiscal em Santa Catarina, como tu vai direto para São Paulo, né? Que pode começar alguns interesses se voltar a São Paulo novamente, aliviaria mais aqui. Isso pode trazer algum benefício indireto, porque a gente vai perder muita empresa, obviamente, né? Que vai voltar os olhos para lá, mas pode ter algum outro benefício que tem aqui e que a gente pense assim, legal, houve essa perca desse benefício fiscal, mas vale a pena eu segurar essa operação durante mais 2 anos para ver como vai ser as eleições de 2026 e aí eu tomar uma decisão um pouco mais estratégica sobre eu levar minha operação para São Paulo ou manter em Santa Catarina. Não, legal. Eu vou te falar um pouco de estatística antes eu gosto de falar bastante de número. Sim. O que representa cada porto do Brasil, né? Então, hoje o maior porto do Brasil e da América Latina é Santos. Santos representa hoje de 35% a 40% do nosso volume de carga importado. Depois, como porto individualmente, você tem o Porto de Paranaguá, que deve representar uns 15%. Aí você tem o Porto de Itajaí, Navegantes e Itapuá somados, que agora ele é o segundo maior do Brasil, né? E deve representar hoje uns 21%. Individualmente, nenhum porto desse, eu acredito que é maior que Paranaguá, né? Mas os 3 somados, então a gente tem um polo portuário, falando de Santa Catarina. Aí você perguntou o que vai ser bom, o que vai ser ruim, né? Para nós transitar vai ser ótimo, né? Porque vai reduzir que descer para Balneário sem fila. Vai reduzir a fila. Então, eu acho que vai ser bom para nós como turistas. Para o Estado, para o comércio exterior, vamos pegar todo esse polo logístico que a gente desenvolveu aqui, tem muita empresa de galpão, que é até um nicho que você atuava, eu acho que tem que se ligar, talvez, a luz amarela ou vermelha, né? Por quê? Primeiro tem que ter um entendimento claro. Poxa, essas empresas estão aqui em Santa Catarina porque as nossas praias são bonitas ou porque a gente tem uma vantagem
competitiva hoje. Temos uma vantagem competitiva que ela é hoje tributária, né? Porém, essa vantagem com essas mudanças de legislação, essa reforma tributária, ela está reduzindo e quase acabando, né? O que vai sobrar para o Estado? Essa BR congestionada, que hoje a gente tem, 3 portos que isso ajuda, e a gente vai precisar fazer alguma coisa a mais para atrair esses clientes, ou fazer o seguinte, não perder esses clientes, porque hoje o cara está aqui e todo mundo que trabalha com importação sabe que o importador, de maneira inteligente, pode tomar uma hora uma decisão de tirar a operação dele aqui e botar hoje lá no sul de Minas, que é onde estão trabalhando mais, ou em São Paulo, né? Porque o destino da carga, sem dúvida nenhuma, vai estar para o Sudeste. Sim. Né? Então hoje Santos é 40 que eu te coloquei. Você imagina se ele pegasse esse volume que hoje vem para cá e é destinado para o mercado de São Paulo. Nós estamos falando que Santos representaria 50%. A nossa vantagem é o problema de infraestrutura, que Santos já está no máximo, né? Então tem uma dificuldade grande. Eles têm esse problema também de infraestrutura ali, de rodovia, que eles vão precisar resolver. Mas se Santos, a gente tem que olhar Santos como um concorrente, pensando no Estado, agora estou olhando como Catarina, sim, aqui, né? Sim, perfeito. Tem que olhar para o Estado e falar assim, poxa, vamos fazer uma lição de casa importante aqui, porque ali na frente, a gente sabe que a infraestrutura ela demora para acontecer. Caso o Santos comece a se movimentar, e o pessoal de São Paulo tem muito mais dinheiro que nós para se movimentar, a gente pode ter um revés aqui, e perder muitas empresas que hoje estão aqui, que podem ir para outro lugar. Inclusive, a gente conhece grupos que com nada imobilizado aqui. A maioria. Então tem galpões gigantes, uma estrutura administrativa enxuta, geralmente tem um CSC em São Paulo, que faz a gestão de todas as outras unidades no restante do país, que é muito fácil tu sacar daqui e falar, legal, vou pegar outro galpãozão lá, vou subir como que se chama, para armazenar lá, que eles colocam os racks, né? Os racks, tudo mais, e tá tudo certo. Algumas que a gente fala, eu ficava impressionado com a velocidade com que eles subiam essas operações logísticas, porque cara, é muito fácil. Em 3 meses eles estavam com o galpão operando. É isso mesmo. E eu me lembro até hoje, assim, que era dia 20 e poucos de dezembro, né? E o pessoal lá nós na obra, e o pessoal lá batendo na porta falando assim, 25 mil de multa por dia, hein? Vão entregar ou não vão? Imagina eu com 19 anos ouvindo isso. Me desesperava, né? E aqui daí, né? Daí o pessoal fala, por que tu lida tão bem com pressão? Eu falei, é só trabalhar um dia nessas obras do porto aí que tu aprende a lidar bem com pressão. É tudo custo, né, cara? Sim. E é tudo para ontem. E é tudo muito alto, o volume é muito alto de valor, né? Eu também lá atrás, eu sempre tive essa pressão e fui trazendo, hoje eu lido melhor, assim, sim, porque os caras ali, imagina, vai parar uma fábrica automotiva, cara, é sempre um estresse, né? Então o cara acorda assim, a minha vida tá boa, né, a princípio, sim, aí acontece uma chuva, aí na carga tinha uma carga que era para uma indústria, o teu dia já começa a ficar ruim, entendeu? Sim, a logística é assim que funciona. Que engraçado, é bom levantar e nem olhar o celular, né? Não, mas a gente levanta, né? Você levanta, minha esposa briga comigo, né, cara? Eu levanto, eu já não dou nem bom dia, já olho assim, tá acontecendo alguma coisa no mundo, né? É assim. Legal. Entrando nessa questão, a gente falou um pouco sobre, até eu perguntei da tecnologia, e eu vi que vocês voltam a dizer, comentam muito sobre isso. O que vocês têm de tecnologia que ajuda ajuda a logística das empresas a tomar melhores decisões, a ser o melhor caminho? Como que funciona essa? Eu acho que assim, a gente tá falando, então, eu estava te explicando, né, dessa questão, como é uma cadeia gigante, né, essa parte logística, como ela envolve vários fornecedores,
partes do governo. Então pensa aqui no Brasil, a gente tem Receita Federal, Ministério da Agricultura, Marinha, nós temos Ministério da Saúde. Então são vários intervenientes da cadeia. O que a gente faz? Né? Pô, o que esses caras fazem que a gente não tem navio, né? Eu não tenho avião, mas eu presto serviço. O que é diferente? Cara, nosso serviço é personalizado. Então, nós temos um sistema global que ele pluga em todos os fornecedores, né? Eu vou plugando de forma de API, né? Então a gente tem uma API gigantesca, e quando o cara tem alguma mudança, seja na origem, seja no destino, eu já tenho a possibilidade de informar isso para o cliente se precaver, né? Somando a isso, hoje a gente já estamos trabalhando com inteligência artificial. Então eu sou um cara muito aberto à tecnologia, assim, a Asia Shipping, eu tenho um sócio que ele é viciado em tecnologia, tudo que tem de moderno ele vai comprando, e isso também nos ajuda a tomar decisão. Já fizemos muita merda em tecnologia. Você sabe que tecnologia hoje também, tem muita tecnologia que é casca de ovo, né? O cara vai e te fala, porra, isso aqui é maravilhoso, vai resolver tua vida. Aí você adquire o negócio, não te resolve nada. Nós investimos em tecnologia há 20 anos, há mais de 20 anos. O nosso Asia Shipping lá atrás, o diferencial dela foi ter um sistema lá atrás, que ninguém tinha, de importação. Hoje a gente tem uma plataforma global que, quando o cara aperta o botão na China, o meu cliente já consegue ver isso na operação dele no Brasil. Por quê? Pense, eu tenho o mesmo sistema da China, a China está plugado em todos os nossos fornecedores lá. Aqui eu estou plugado com porto, com armador, companhia aérea, e o meu cliente recebe essa informação aqui. A inteligência artificial hoje, ela vem, por exemplo, eu estou usando ela já para atendimento. Nossa área é uma área que eu te falei, jurássica. Depois da pandemia, a gente começou todo o segmento a se digitalizar, porque a gente precisou. E a inteligência artificial hoje já está entrando em campo. Eu tenho já hoje a inteligência artificial dentro da empresa respondendo e-mail. O cliente nem sabe. Então, já está ajudando a gente a minimizar essa questão de e-mail. Mas até falando dessa questão de tecnologia, você vê como você pode ter a melhor tecnologia do mundo, e isso é uma coisa que eu vou só soltar aqui, e que deve ser alguma dificuldade em outras áreas, que se um elo dessa cadeia de suprimentos, ele não fizer a sua parte, que é imputar a informação corretamente, tudo também se perde. Você pode ter inteligência artificial, tudo, só para a gente achar que não resolve tudo, inteligência artificial. Né? Isso eu acho que é extremamente importante falar, porque a inteligência em si, as tecnologias, a IA, ela é sedenta por dado limpo, né? Então não adianta a gente querer que uma coisa funcione se a gente não alimenta ela. Exatamente. E pense numa cadeia maluca dessa de suprimentos. Vamos falar de compromisso digital com os clientes? Se um cara lá, vamos lá, pega a Maersk não atualizou uma informação lá. Meu sistema está plugado com a Maersk. Sim. Se a Maersk não atualizou, geralmente o que vai acontecer no nosso ramo? É tipo um tracking. Sabe tracking do Mercado Livre que você recebe? Você vai lá, pega teu número de container e entra no sistema da Maersk. Sim. Você vai falar, pô, não está atualizado. A Maersk não atualizou. Então, se não tiver esse compromisso digital de entregar, né, de cada fornecedor da cadeia fazer a sua parte, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, não vai funcionar a logística. Né? Então isso é uma outra coisa que também nós temos que discutir e avançar. Isso eu acho que é toda a cadeia de... Acho que pegar toda a cadeia e criar mecanismos em comum entre elas, né? Tecnologias conectadas. No nosso processo de trabalho, nós temos que operar com esse aplicativo. Eles vão lá, registram isso aqui, liberado o navio, vai para lá, daí liberam aqui também da mesma forma, com o mesmo aplicativo, tá? E vai para cá e libera na mesma fonte de dado,
aonde tu consegue centralizar e que daí essa inteligência artificial pegue toda essa cadeia de informações que foram imputadas pelo armador, né? Isso, armador. e consiga correlacionar daí com eventos até externos, né? Isso. Com eventos de até acidentes de trânsito que pode pegar no Waze. Isso quanto mais informação, né, sim, melhor vai ser a visibilidade do cliente. E, por exemplo, daí, só para te dar um exemplo, até fala, poxa, por que o cliente não opera direto com o armador, né? Sim. Armador que tem tecnologia, etc. Porque você imagine que você se limitar, por exemplo, a pegar uma companhia aérea só. Então, nós trabalhamos com todos os armadores. Então, eu posso trabalhar com todos os armadores, com mais de um... eu posso ter caminhão ou posso subcontratar, né? Já o armador não, ele é quadrado, ele vai lá, é aquele mesmo serviço, fala assim, ou é meu, ou você não vai usar outro, entendeu? Uhum. Não, nós não, a gente é versátil. E você imagina a América Latina, Brasil especificamente, né? Se você não é versátil. Aí a gente está contando aqui problema meteorológico, aí greve de caminhão, aí você tem que mudar a estratégia no meio do caminho. Você sabe, você fala com vários empresários aqui, você acha que o empresário vai ficar esperando um executivo de uma multinacional falar com outro lá para assumir um risco ou para tomar um prejuízo que às vezes na logística, o que funciona bem? O cara liga, se pô, deu uma cagada, eu vou ter que pegar um outro caminhão, pagar do meu bolso, só que eu fiz isso de maneira rápida. Eu tomei essa decisão antes para que o meu cliente seja menos prejudicado, porque na logística os problemas acontecem todo dia. Agora, a forma que você toma as decisões e a velocidade é o que vai ter o resultado do teu negócio. Vai mandar. Eu achei interessante um caso que aconteceu. Eu até falei, eu comentei isso com o pessoal aqui dentro. Eu falei assim, pensem a empresa pegando fogo. Aí a empresa pega fogo, aí começa a desmoronar. Aí, além de desmoronar, tu vai ligar a torneira para apagar o fogo, mas tem gasolina lá dentro e tu joga gasolina. E eu falei, foi a mesma coisa que aconteceu na pandemia, porque na pandemia toda a crise logística que aconteceu, crise dos containers ali, esse é o nome correto daquela crise. Foi crise dos containers, alguma coisa nesse sentido, né? Que teve, que vocês tinham muitos presos, se eu não me engano, na Europa, naquela região. Isso. E aí dificultou a logística, e aí poucos ficaram concentrados em grandes grupos, enfim. Como uma pitada, como a cereja do bolo, eu não me lembro o nome, acho que é Evergreen. Me atravessou no canal de Suez. Canal de Suez. E eu falei, foi de propósito, não é possível. Porque você está lidando com ativo. É navio, container. E aí quando aconteceu, e daí quando tu falaram, tem esse pessoal aqui para te gravar e tal, daí eu falei, pô, que legal, vou perguntar. Porque imagina eles explicando que um dos maiores navios de containers do mundo não conseguiu fazer a baliza. Não, cara. Explicar para os clientes isso, né? Não. E você pensa o seguinte, né? Geralmente, quando as empresas são maiores, sim, você fala com o departamento. Sim. Você não fala com o dono. Cara, o dono parece desculpa esfarrapada. O cara fala assim, meu amigo, o que eu tenho a ver que o navio tá preso lá? Vai lá de barco e diz, vai se vira, cara. Ele, Os caras falam umas coisas pra nós. Manda trazer mais rápido, traz de outra forma. Mas acontecem essas loucuras, cara. Então a gente falou agora, olha só, você falou de problema meteorológico aqui dos portos, infraestrutura, seca em Manaus, né? Pandemia, e aconteceu uma coisa agora, recente, em 2024, né, esse problema. Tivemos uma bendita de uma guerra ali no Mar Vermelho, né? Sim. Então, não sei se você ouviu, mas os Houthis, que são aquele grupo que atacando os navios, né? Estavam atacando os navios. Então, agora você pensa os caras do navio, né? Então, quando começou isso, e a gente já que é do mercado já entende, né? Começou isso e falou, cara, tá acontecendo guerra no Mar Vermelho. A carga, ela atravessava pelo Mar Vermelho para pegar o canal de Suez, que é como o Panamá, né? Para fazer encurtar ali o trânsito.
E é uma rota que passa 25% da carga global via Suez. Os armadores tiveram que tomar uma decisão operacional no meio da guerra, né? Porque os navios estavam começando a ser atacados, de falar assim, ó, vamos fazer uma nova rotação. Cara, eles vieram, em vez de ir por esse caminho, né, mais curto, eles vieram lá por Cabo da Boa Esperança, lá embaixo, lá na África do Sul, cruzar, e os clientes não entendem que isso gera uma série de impactos na logística. Então, eles estão começando a entender um pouco melhor que tudo tem um impacto, né? E isso também gerou gerou vários atrasos, né? Porque o Brasil, hoje, eu não tenho o número exato, mas 30%, 40% das rotas que atracam o Brasil, pelo menos atracavam antes de acontecer essas eventualidades, são rotas dos serviços via, que a gente chama. O que significa isso? Que não é o navio sai de Xangai e vem para Santos. Ele sai de Xangai, vai para a Europa, da Europa ele se conecta num outro navio que vem para o Brasil. Aí você fala assim, mas por que tem isso? Porque os armadores querem aproveitar a malha deles. É como uma malha aérea. Eles têm uma malha e como Europa para América Latina vinha batendo lata, fala, cara, conecta com a China já, né? Existe isso na logística. Isso gerou uma série de impactos, atrasos, parado de linha, e ainda quando a gente ia ter conversa, os caras falavam, o que eu tenho a ver com a guerra do Mar Vermelho, né? Dá um revólver pros caras lá, né? Cara, e a gente tenta explicar, óbvio, né? E isso tiveram vários, aumentou também de novo o frete, era uma coisa que não tinha uma expectativa no mercado. E agora tem uma outra situação, que é engraçado, que é uma previsão, né? Sim. Então nós chamamos o cara hoje que é um consultor global de shipping, né? Entende, hoje eu acho que é um dos caras que mais entende de mercado, teve no nosso evento, e daí ele falou, meus amigos, tem uma novidade para vocês do comércio exterior. Pô, legal. Se o canal de Suez reabrir, nós vamos ter outros efeitos cascata, que é da volta do serviço. Então esses navios estão vindo em longas rotas, aí vão ter que voltar para rotas curtas, cara, aí tudo vai embaralhando no meio de campo. Sim. Então agora teve uma informação de cessar-fogo lá, né? Sim. Então parece que estão seguindo um caminho de paz. Amém, né? Sim. Que ninguém quer ver guerra. Sim, perfeito. Mas isso daí possivelmente vai trazer outros entraves, dificuldades logísticas. Assim é o nosso dia a dia. Sim, e que engraçado que o Mar Vermelho, além de que esses Houthis, né? Houthis. Eles falam que são piratas lá, né? Tem piratas também, são outros lugares. Paramilitares, coisa que o governo assume que é deles. Eu li alguma coisa por cima disso e eu fui mais a fundo dar uma fuçada. Além de tudo, é um dos mares mais perigosos do mundo, né? Falei, meu Deus, agora eu tô criando um carinho, eu vou mandar uma caixinha de chocolate pros armadores ali de Itajaí. Porque o pessoal é um trabalho difícil, né? E cara, e lembrando assim, para todo mundo, é óbvio, né? Você tem um container lá, mas tem gente dentro do navio, tem uma tripulação. Justamente. Pô, você não quer que o cara tome um míssil, né, cara, do teu time lá, né? Não, mas é justamente nisso que eu falo, olha a garra dos caras. Né? E a gente não vê. Pra quê? Pra gente ter isso aqui, ó. Com certeza absoluta. Pra gente ter o ar-condicionado funcionando. E cara, assim, tem todas essas dificuldades e ainda, assim, agora estão falando em paz, os armadores ainda têm que esperar um pouco, porque imagina, um navio, sei lá, ele vale eu até estava vendo esses números recentes, pode ser um navio um pouco menor, de 100 milhões a 200 milhões os mais modernos, né? 260 milhões de dólares, um navio. Aí você pensa tanto de carga. Pô, tem container de $1 milhão, né? Sim. O navio toma um míssil, cara, afunda com carga, é um transtorno enorme, né? Sim. E outro, o seguro deve ser caríssimo, né? A gente não tem detalhes operacionais de tudo que acontece nos bastidores dos armadores, né? Mas é óbvio, é uma coisa óbvia, né? Se tá tendo muito míssil, o seguro vai ser mais caro, né? Sim.
E aí, imagina, para tomar uma decisão de voltar a operar o canal. Então agora a gente vai ter esse ano talvez com essas possíveis, né, acordos de paz e tudo mais, que vão ter impactos na logística também. Quem sabe que volte ao que era, vai voltar ao que era antes, né? A gente sempre fala, né? Acredito que sim, né? Sim, acredito sim. que sim. A questão de vocês estão com 1.200 funcionários, né? Hoje a gente tem uma operação grande, são mais de 40 escritórios espalhados no mundo. Então a gente vive cada país, eu acho que isso que é o legal, né? Sim. O nosso diferencial, porque é uma empresa brasileira, então vamos lá, cara, o brasileiro já fala que o empresário brasileiro é herói. Sim. Né? Agora você pensa em um empresário brasileiro que quer expandir para o mundo. Sim. Você pensa o nível de herói, que a gente é da Marvel daí, né? Sim. Porque daí é o seguinte, já entramos na dificuldade do idioma. Porque quem que fala português no mundo? Sim. E aí vamos voltando para até a educação, né? Existe, parece que uma métrica, a gente pode até consultar agora, se eu não me engano, 5% dos brasileiros falam inglês. Sim. 5%. Desses 5%, eu acho que 10% falam inglês razoável. Então a gente já vai caindo nisso, né? Se o governo não consegue nem olhar para dentro do nosso país, quem dirá para fora, né? De falar. Então a gente não tem ajuda de ninguém. Você vai batendo cabeça, apanhando para tentar dar certo. E hoje a gente montou toda uma operação voltada para a América Latina, que é o nosso diferencial, né? Então você pega nossos concorrentes, o Brasil ele representa 1,4% do mercado de contêineres do mundo. E possivelmente esse 1,4% deve ser do faturamento do cara também, que é uma multinacional gigantesca. Sim. Então o cara vai pegar aquele relatório lá, ele vai olhar da China, da Europa, dos Estados Unidos, né? Talvez até da África, vai pegar... Aí chegou no Brasil, o cara tá com sono já, né? Sim. E essa é a nossa vantagem, a gente usa isso a nosso favor, obviamente, porque a gente dá ênfase ao mercado brasileiro, sul-americano, da América Latina, e aí que as multinacionais, graças a Deus, ainda não botaram a mira para cá, com a sua bazuca, né? Sim. E até porque eles têm dificuldade de operar, que tem todas essas adversidades. Então você vai falar para os gringos, cara, fecha a barra. Pô, o cara fala, o que é isso, cara? Eu tava indo peguei o caminhão, tava indo para Florianópolis, tem um buraco na pista. O cara, pô, mas como isso, cara? Buraco, não dá dando para passar, né? Sim. E a gente enfrenta essas coisas e consegue, a gente sabe que tem o buraco, mas que tem um outro acesso. Então acho que essa maneira nossa de se adaptar, né, ao mercado e essas dificuldades deixaram a gente com um diferencial, né? Sim. E aí a gente sempre olhou para tecnologia não brasileira, porque a gente falou, pô, quem que vai estar aqui daqui a 20 anos? Vai ser as multinacionais. Principalmente os brasileiros ou quebraram, ou foram comprados, ou... Então vamos mirar nesses caras. Então a gente mirava neles já. O que esses caras têm de melhor no mundo, né? E, cara, a gente foi inovando. Então a gente foi trazendo muita coisa melhor, né? Hoje eu digo que o que nós oferecemos de tecnologia, nossos clientes não têm no mercado. Nossos concorrentes não conseguem oferecer absolutamente para a América Latina. E o que é pior ainda, a gente tem tanta tecnologia que às vezes eu chego em empresas grandes, tá? Curiosidade até. Sim. Chego e falo, cara, eu tenho essa tecnologia aqui. Cara, os caras estão em Excel. Nos dias de hoje, tá? A gente vê bastante. Nos dias de hoje. Empresas multinacional, não estou falando de empresa pequena. Sim. Então hoje a gente tem até uma dificuldade em implementar o nível de tecnologia que a gente tem, e sem falar no medo, né? Sim. Porque o cara sempre fala, pô, vai acabar, vai perder o emprego, né? Sim, sim. Então acho que são vários pontos. Eu estava tentando achar aqui, não consegui o que tu comentou, mas eu achei interessante, são 1.200 pessoas, e pensa tu lidar, porque hoje tu tem uma forma de tu resolver esses problemas que esses teus 18 anos de casca te deram, né? Tu tem conhecimento, tu busca, tem que entender um pouco de geopolítica, tu tem que entender de questões
de governo, tu tem que entender dessas rotatividades que a gente sofre de governos, de interesses políticos. São diversos os aspectos que tu tem que entender de logística rápida, enfim. Do jeito de lidar com um catarinense, do jeito de lidar com alguém em Santos, do jeito de lidar com alguém... Então, a gente tem que ter um jogo de cintura federal, né? Isso é indiscutível. E são 1.200 pessoas que tu tem que educar da mesma forma. Né? Não estou falando de forma unânime, que vai ser linear, que essas 1.200 vão ter o mesmo perfil, mas são 1.200 pessoas que vocês têm que ter, esse jogo, essa malemolência. Porque o cara vai ligar para esse pessoal de vocês e vai falar assim, ó, como assim o Evergreen quebrou. Vocês estão mentindo, é só ligar o motor para ele andar para o lado que ele vai conseguir sair. Vocês estão mentindo para mim, conversinha fiada. Como que é educar esse time de vocês? Né? Porque são problemas muito complexos de conseguir ter o jogo de cintura para sair deles. Vocês investem nisso periodicamente, aproximação com os times, principalmente com vocês, que são os pilares principais de comunicação. Porque a gente sabe que um dos maiores problemas é aumentamos a empresa, aumenta-se links de comunicação, e quanto mais aumentam os links de comunicação, mais difícil fica de manter uniforme a visão de vocês como executivos até a base operacional. Né? Cara, na verdade, não é fácil, né? Tem muito acerto e erro, porque não tem uma fórmula. E a gente tem um ponto cultural. Então, você está falando um pouco de cultural, né? O chinês tem uma forma de agir também, uma frieza maior para trabalhar, trabalham muito mais que nós, que se diga de passagem. 70 horas por semana. São muito trabalhadores. Os asiáticos, cara, não estão à toa onde estão, assim, e no geral, não só o chinês, o japonês, o europeu é o seguinte, europeu e na Austrália, às vezes você tem um embarque lá, deu 5 horas, o cara desliga e vai embora. E caga, e tchau, né? O chinês jamais, cara, ele é comprometido, vai lá, vai responder, final de semana. Então é um desafio. Você deixar todo mundo na mesma página, e principalmente para um país que tem uma cultura de ser colonizado. Isso é um ponto interessante, até cultural nosso. A gente era uma colônia de Portugal, e eu acho que a gente é ainda uma colônia de multinacional aqui, né? Sim. Você pega ao redor, muito bom. Quantas empresas vão se internacionalizar? São poucas, porque a nossa mentalidade é essa, vamos ser colonizados. Sim. Uma hora vem uma empresa grande aqui, e quando você vai desbravando, cara, e tirando esse capim, assim, você vai batendo um monte de entrave. Hoje a gente conseguiu chegar a uma conclusão de que para nós funciona ter sócios locais, porque eu não quero ser brasileiro na Índia, tá errado, pelo menos no nosso segmento é errado. Eu quero ser indiano na Índia e funcionar como a Coca-Cola funciona aqui. A Coca-Cola aqui tem americano ou tem brasileiro? Né? E a gente decidiu ter alguns sócios locais. Então esses sócios locais nos ajudaram também a esse caminho, né, cultural, educacional, e a gente faz reuniões para alinhamento estratégico, ver como que a gente vai implementar as questões, mas, por exemplo, o sistema global, isso nos ajudou um monte, né, cara? Então, dá um norte para a empresa. Sim. E aí, como você vai colocar exatamente essa questão cultural, isso é um trabalho que ele é mais complexo, né? Ele envolve bastante tempo, treinamento local, você faz um merge do time, então volta e meia tem time da Índia aqui no Brasil, time do Brasil na Índia ou na China, para entender as boas práticas, levar para lá, implementar. Então hoje a gente atua dessa maneira, mas é complexo, é difícil. Sim. E o brasileiro, por ter essa mentalidade de ser colonizado, a gente está acostumado a ser mandado, a gente não sabe mandar. E
E porque você vai pegar vários segmentos, vai ter multinacional aqui que recebe a ordem de fora. Agora, para você dar a ordem para fora, sim, é complexo. É mais difícil. Isso é interessante porque até na visão estratégica do país, que hoje a gente estava falando, né, que a gente hoje é inundado de produtos da China, né, o mercado brasileiro é inundado de produtos da China. E a gente sabe muito por questão competitiva de preços, né, que a China é disparado melhor nisso. Os Estados Unidos têm muito valor agregado nos produtos, mas com uma margem pequena. Mas as estratégias, primeiro, que eu vejo assim, a gente pensa para o governo, a gente fala, não, vamos pensar uma estratégia para tentar ampliar a relação com os Estados Unidos. Né? Então, vamos pensar numa estratégia rápida, ser colonizado. Tragam indústrias para cá, que a gente tem um canteiro aqui para vocês colocarem a casa de vocês e a gente serve vocês. Entende? Então, realmente, isso que tu falou é uma boa observação. As estratégias de expansão, né, do próprio Brasil, se trata muito em trazer pessoas de fora e nunca tentar entender. E eu acho que a força da moeda americana está muito no inverso, né? Está muito em eles tornar o mundo dependente da moeda deles. Né? Acho que foi uma das coisas que tornou eles tão fortes, de ter dólar espalhado por tudo quanto é, comercializar com todo mundo. Né? Cara, a gente que está no supply, né, nessa rede de fornecimento global, sim, é muito legal, assim, cara. Eu tenho... Porra, você imagina que a gente trabalha para os mais diversos nichos, desde o automotivo até o distribuidor, o cara que vende luva para hospital. Então, hoje tudo é importado, né? Muita sim, coisa é importada. E a gente tem a oportunidade de viver um pouquinho de cada negócio. Pelo menos uma partezinha lá, né? Você tem a oportunidade de conversar com os donos das empresas, entender as dificuldades, entender do mercado brasileiro. E do mercado chinês, cara, assim, hoje, lá atrás, né, esses 24 anos que se levaram para formar essa rede de supply no mundo, quando você olhava a China, você olhava só por bastante mão de obra e zero qualidade. Você imagine que o governo preparou os chineses, cara. Hoje os chineses falam inglês. Você não precisa falar com mandarim. Japonês. E eles são pró-business, eles são pró-negócios. Cara, o chinês, lá quando... Antigamente, se você for pegar a nossa histórica assim, dos produtos que eram importados, antigamente vinha muito produto de baixo valor agregado. Hoje está vindo de muito mais valor agregado. Né? Então... O governo chinês foi muito inteligente de aproveitar as oportunidades, de chamar os clientes. Hoje você vai numa Canton Fair, que todo mundo hoje quer ir para conhecer, ver as novidades. Cara, você tem um mundo que você pode importar. Então a China, ela aproveitou essa questão lá atrás e ela formou tudo isso. E hoje quando falam, por que o Brasil não pode competir? Porque nós não temos nem mentalidade. E aí vai começar com a educação. Nós precisamos primeiro ter uma mentalidade, ter um objetivo, ter claro que a gente pode, porque a gente pode. Porque assim, você vai comparar em termos hoje de custo, o custo de dólar hoje do funcionário da China, vamos falar de funcionário de escritório que eu vivo a realidade. Hoje, o pessoal da China, meu time da China, é mais caro do que do Brasil. 8 anos atrás, a gente cogitava mudar a operação, levar mais gente, digamos, contratar mais chinês e reduzir aqui no Brasil, porque lá era mais barato. Olha só, nós invertemos. O Brasil está mais barato. Só que assim, por que a gente, se temos a mão de obra mais barata, por que a gente não avança? Cara, aí eu acho que, eu espero que seja muita questão, a gente vai falar dos óbvios, né? Infraestrutura, que a China tem... uma infraestrutura absurda, né, cara? É a melhor infraestrutura do mundo hoje, né? Que ela criou. Só que ela tem também uma rede de fornecedores. Então vamos pensar que você é um inventor. Você fala, tem um microfone novo aqui com uma tecnologia legal que vai ajudar o podcast de uma maneira diferente. E você quer montar uma fábrica. Você vai lá na China, meu amigo, você vai pegar componente de tudo quanto é lado, já está lá.
Agora imagina você desenvolver isso aqui no Brasil. Nós não temos. Então, assim, quando falam até dessa mudança agora do Trump, né? Você imagina para formar essa rede. Pode até começar a industrializar. Quem trabalha com o mercado americano sabe. O americano não tem a pegada do chinês para trabalhar, para produzir, O americano é o seguinte, deu 5 horas, ele vai para casa. Porque hoje ele vive uma outra realidade econômica, né, mundial. Eles estão em cima do topo. O chinês não, ele está tentando, ainda tem muito chinês rico, né. Eu vivo a Índia, a gente tem uma operação gigantesca, a gente é líder da Índia para a América Latina. Né? E, cara, é um outro planeta, assim. Então você vê lá na Índia, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Sim. E tem uma oportunidade enorme, custo de produção barata, mas por que a Índia não estoura e não pega todo esse mercado da China? Porque, cara, você precisa ter uma rede, você precisa formar, você precisa ter o fornecedor, e isso leva tempo e custa dinheiro. Existe um estudo, por exemplo, que para você levar toda essa rede de fornecimento, né, que o mundo tem hoje da China para os Estados Unidos, ia custar no mínimo $1 trilhão para os Estados Unidos. Será que vale esse $1 trilhão? Aí você fala assim, vamos fazer agora os americanos trabalhar lá de operário. Americano, quem conhece Estados Unidos, você acha que americano quer trabalhar de operário? Sim, já passaram, né? Sim, então, entendi. E esse é o problema do paladar não retroceder, né? É isso aí. Então eles já passaram por essa fase da mão de obra. Hoje, como tu falou, estão em outra fase, só que eles chegaram numa fase que é muito difícil tu recuar. É mais fácil eles fazerem os mexicanos, né? Sim. Trabalhar, ou nós brasileiros, nós estamos afim, né, cara? Sim. Porra, então, deixa nós, aí, né? Tira da China lá e investe aqui, né? Investe em mim, né? Bota um pouquinho aqui que a gente deve ficar feliz. Muito bom. Mas cara, daí tem toda essa... E agora eles taxaram, né, o Canadá e o México, né, para tentar barrar um pouco a inundação do produto chinês no próprio Estados Unidos, né? Porque tudo é montado. Quem é do ramo, né, sabe? Então, o cara, sei lá, a televisão que vinha pronta lá para os Estados Unidos, da China, daí agora o governo fala assim, não, eu vou taxar você, né? Vira lá pro Xi Jinping, o Trump, fala, vou taxar você. Aí ele fala, tá bom, agora vamos montar lá na Tailândia, né? O chinês faz isso porque eles já, por exemplo, eles têm um domínio gigantesco no Sudeste Asiático, né? Então eles podem hoje, chinês é dono de fábrica fora da China, porque eles já pensaram nisso, né? E no México não vai ser diferente. Sim. E sabe também que o mundo vai precisar deles porque eles são a base para você fazer o assembled, né? Sim. Que é a montagem de tudo. Sim. Então, hoje a gente está na mão da Índia nessa questão, da China, né? Nessa questão do supply. Como que eu acho que seria inteligente? Eu não acho que é você brigar dessa forma. Tem que melhorar, acho que tem, né? Acho que tudo sempre, né? Sim. Pô, deu certo a parceria da China e Estados Unidos nas 2 décadas passadas, deu. Os Estados Unidos estava feliz, cresceu. Agora a China cresceu muito, tem um governo autoritário, né, cara? Então, talvez agora está começando a ficar mais complicado, talvez tenha que mudar um pouco a forma, mas o chinês gosta de grana. Mas é um mercado difícil para investidor externo, né? Porque é um mercado que eles podem dizer que estão muito bem, só que quem confia nos dados do governo? A gente entra em outras, eles querem ter essa questão de ser top 1, né, mundo, mas tem toda essa questão política que envolve também a não confiabilidade de outros países nele, porque eu não quero investir na moeda deles, por exemplo, eu não quero investir na China, porque eu não sei se amanhã eles podem fechar tudo lá e... Tem, cara, tem esse risco, né? Eu acho que isso é justamente o que dá mais apreensão para o mundo, né? E onde que eu vejo espaço, até tu comentou antes ali para pegar o gancho, onde eu vejo espaço da Índia, né? Que a Índia tem uma quantidade populacional de jovens gigantescas. Tu pega a educação da Índia evoluindo de forma extremamente acelerada. Os CEOs das maiores Big Techs do mundo
tudo que é engenheiro, tudo mais indiano. Acho que eles vivem muito por castas lá, né? Então tem um espaço muito grande de crescimento. Dizem que vai se tornar uma das maiores potências do mundo, né? O PIB, quando você vai ver o PIB indiano, ele tá indo muito bem, né? Crescendo tipo 7%, né? Tem essa... eu acho que tem bastante esse potencial. Tem uma coisa engraçada também de Índia, né? Que eu já conheço mais. Tem alguns entraves, né? Um pouco diferente da China. Você tem um governo autoritário, tem momentos que é ótimo. Porque o governo dá uma ordem e o pessoal segue, né? Então, para você evoluir rápido, isso é bom. A Índia tem muita questão religiosa, né? É um país muito religioso. E, cara, tem muita questão de dialetos locais, então existe mais um fator cultural um pouco diferente de como crescer na Índia, como cresceram na China. Que lá na China o governo dá uma ordem e segue. Só para você ter uma base, quando você ia para a China alguns anos atrás, você ia nas ruas assim, cara, o cara vinha, como na Índia também, ele parava o carro na frente, assim, eu não sabia entender por que acontecia aquilo, né, mas eles faziam, e o cara, ele lacra a buzina, faz e tipo, cara, você ouvindo assim, o cara com a buzina lacrada, então era muito, de um ano pro outro a gente foi, o governo deu uma regra, acabou, silêncio. Agora você vai para a China, eu estive em março, é tudo moderno, agora já estamos em carro elétrico. Então é uma evolução assim, que você não consegue ver em outro lugar do mundo. Talvez eu consiga ver isso em Dubai. Só que sim. Dubai é desse tamanho. Sim. E possivelmente a gente vai ver agora na Arábia Saudita essa evolução, né? Porque os caras vão modernizar. Mas na China, com 1 bilhão de pessoas, cara, eles mudarem as coisas assim, então é incrível. E daí tem essas questões, aí vamos entrar bastante falando de Índia, que eu também acreditava que aí você começa a ver outras dificuldades. Será que a China quer? A rede hoje de supply está onde? Está na China. Quais os interesses, né? Então vai ter bastante desafio para falar assim que a Índia vai ser. Eu acho que a Índia tem muitas características, é um país emergente e a gente vê muitas essas características, tu comentou dialetos, cultural, são bem características de países emergentes, né? Instabilidade política, cara, dificuldades culturais. É um país assim, é muita pobreza, eles precisam trabalhar. Tem uma coisa legal assim, eu acho que a educação indiana é melhor que a nossa, acredita? O indiano fala inglês, né, porque é colônia britânica. Então, nesse quesito, o mundo vai ter mais facilidade. O indiano fala um bom inglês, não é? Você pega indiano, é inteligente, porque pega os CEOs de empresa da Google, Microsoft, tudo indiano, cara. Estão na tecnologia. Ou talvez a Índia ela possa assumir um outro papel no mundo que a gente talvez não consiga enxergar, né? Mas talvez nessa mudança para a tecnologia, talvez eles possam ter, não só nessa questão industrial, mas lá o pessoal precisa trabalhar, né? E tem isso aí, e também tem o Sudeste Asiático, né? Tem países, tem o Myanmar, tem outros países lá bem populosos também que podem ter um papel importante no mundo. Mas o mundo já olha, a base de suprimentos, a gente já olha para outros países do Sudeste Asiático, né? Então, Vietnã, Tailândia, Sim. Não só China, né? Sim. Mas é difícil, o que você tem na China não tem nos outros lugares, né? Sim. E tem coisas que são específicas que só tem lá. Mas acho que daria bastante assunto para a gente entrar nisso daí, nesse tema. Eu vou direcionar aqui para a gente se encaminhar para o final, referente, eu acho que a gente deve marcar a parte 2, para a gente entrar mais nesse assunto China, Índia, que são assuntos que eu não tenho domínio sobre isso, mas que me interessa muito, eu gosto dessa questão dessa cadeia, de como tudo funciona. Questão eu acredito que para a gente finalizar, uma das coisas que
a gente viu ao longo do tempo, quando a gente começou a investir em tecnologia, a gente investiu em tecnologia, daí a gente migrou para essa área, e a gente falou assim, ó, legal, vamos investir em tecnologia. A tecnologia vai ser produzida aqui no Brasil, tá? Vamos montar uma série da tecnologia, um endereço eletrônico nos Estados Unidos, montar a sede lá. Qual o objetivo disso? A mesma o pessoal perguntou para mim, eu falei, é o mesmo. Se alguém da Guiana Francesa chegasse para vocês e falasse assim, eu compro uma tecnologia minha, você compraria? Não. Então é a mesma coisa que o mundo vê da gente. Os colonos produzindo a tecnologia. Eu falei, então, a GoFi, por exemplo, era um produto que a gente tem interesse em internacionalizar, e a gente ficou muito nesse bate e volta, né? Dessa questão do preconceito do mundo quanto a nós como produtores de tecnologia. E a gente tem uma visão de muita dificuldade, né? É muito difícil acessar o mercado externo e tudo mais, e eu acho que não é tão difícil quanto parece. O pessoal vender para fora, o pessoal comprar de fora e trazer para cá, porque existem empresas como vocês que auxiliam em todo esse movimento de entregar, preciso trazer de tal lugar um container dessa xícara com essa cor, com isso aqui, vocês vão falar, tá aqui, 3 fornecedores, isso. Esse seria resumidamente uma parte do trabalho de vocês? A gente não entra nessa parte de fornecimento. Entendi. Só logística, né? Eu faço tudo. O cara achou, mas hoje é simples, como a gente até deu de exemplo a Canton Fair. Sim. Tem inúmeras empresas que atuam, são nichos dentro do comércio exterior, né? Sim. Mas nessa parte de busca de fornecedor, isso é uma outra. Mas, cara, não é difícil. E é fácil, tem que ter uma cabeça aberta, tem que se planejar, porque você viu o tanto de coisa que a gente estava falando aqui. Sim. Tem muita peculiaridade, mas se você tem uma oportunidade, né, de importar, eu acho que o meu conselho que eu daria é: ache um nicho que você consiga agregar serviço. Hoje você vai ver poucas oportunidades. Você fala, tem uma televisão diferente na China. Você vai começar a importar antes, talvez, de uma grande indústria. Só que isso precisa de muito fluxo de caixa. Quando a indústria vê que o negócio emplacou, você está trazendo um container, eles vão trazer 100, entendeu? Sim. Então... Tu é o MVP deles. Sim. Eles vão deixar você abrir o mercado. Sim. Né? E aí vai envolver fluxo de caixa, operação, e aí os caras vão ganhar, porque eles têm escala. Sim. Então, mas agora, se você fala assim, eu vou importar uma camiseta e vou criar uma marca que você está agregando de uma certa forma um produto, ou você vai desenvolver, é legal assim, você desenvolver o produto. Tem uma empresa que eu acho que é um case legal, assim, eu nem sei agora como que tá, mas eles importam coleira e eles falavam assim, ó, o produto foi desenvolvido na Califórnia, mas já nessa valor agregado, né? Foi desenvolvido na Califórnia e é produzido na China, que nem a Apple, né? Uhum. Foi sacada dos caras. E era diferenciado. A coleira era feita na China, mas era feita para eles. Então acho que essa é a oportunidade de você desenvolver o teu produto e levar para a China para você importar, entendeu? Só Sim. que ele ser teu. Você não brigar com a TCL, com a Samsung, um ar-condicionado. Assim, essa é um mercado assim, eu não estou dizendo que não possa ter né, pessoas que vão se dar bem, se destacar, mas vai envolver muito fluxo de caixa, escala. Sim. E esse mercado é um mercado complexo e difícil, né? Entendi. Legal, Rafael. Chegamos aí ao fim do nosso bate-papo. Assunto muito bom, gosto muito de falar. Gratidão por ter vindo até aqui, ter vindo de Balneário. É Balneário, né? Balneário. Agora vai a música, não tem como não vir. Agora tu vai descer, né? Agora tu vai descer, né? Obrigado por ter vindo.
parabéns pela empresa. Realmente o pessoal ficou super empolgado quando conversou contigo. Falaram, aqui tem um bom ponto aí pra gente se conectar, pra gente conversar, pra gente se conhecer. E espero te ver novas vezes aqui no nosso podcast. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, meu primeiro podcast aí, espero que a gente possa finalizar com sucesso, contribuído de alguma forma, né? A gente fala de muita coisa aqui, mas eu acho que é para trazer curiosidades. Sim. Esse dia a dia de logística que é chato pra caramba, cara, é problema atrás de problema, né? E quem sabe dar alguns insights aí para quem quer importar ou quem precisa mudar alguma coisa da empresa, né? Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma e parabéns pela empresa, cara, que vocês continuem investindo em educação, a gente precisa de mais, olha aí, ó, tanto de coisa que a gente falou de questão educacional, né? É um nicho que com certeza vai crescer e eu tenho certeza que vai ter cada vez pessoas melhores vindo aqui no podcast para poder contribuir. Com certeza. E assim, nós encerramos mais um Apocast. Valeu!